Olá, meus amigos. Na nossa apresentação de hoje, nós teremos aplicações referente ao modelo de Maculopit. Nós devemos relembrar que essa é uma proposta inicial de uma rede neural apresentada na comunidade científica por volta de 1943. E certamente que tinha uma série de limitações, mas é o início de toda a abordagem de redes neurais que é utilizada atualmente. Apenas relembrando que o modelo de Maculopit, você tem as entradas que deverão ser ponderadas por esses pesos sinápticos, resultando numa porta do limiar, que é a soma desse produto entre os valores da entrada pelo peso. Temos um parâmetro adicional a ser estimado, que é o limiar, que deve ser comparado. Se essa porta do limiar superar esse limiar, nós então vamos disparar uma informação do tipo 1. Se for menor, 0. Dessa forma, nós temos então a saída de rede, que é comparada com a saída desejada, e se a taxa de erro for 0, ou se for suficientemente pequena, nós assumimos que temos aí uma rede neural a ser colocada a serviço do melhoramento genético. Como é que nós podemos implementar todas essas ações? De entrada de informações, ponderação, soma, comparação com o limiar, a transformação por essa função de ativação, para até gerar a saída de rede a ser confrontada com a saída desejada. Então nós temos aqui o nosso algoritmo. Nós vamos converter esse algoritmo num script que vai ser incorporado dentro de uma linguagem do MATLAB. Então nós vamos ter que ter a nossa entrada, e essa matriz de entrada ela vai ter o número de linhas correspondentes ao número de variáveis, ou adicionando ou não uma linha a mais correspondente à incidência do limiar, que é também um parâmetro a ser estimado. Nós vamos perceber essas pequenas diferenças. Estabelecer esse vetor de informações da saída desejada, é um vetor linha, constituído por N colunas. O N é o número de indivíduos, é o número de exemplos que a gente vai colocar para a rede. Nós temos que inicializar os pesos sinápticos, atribuir valores aleatórios. Se eu tenho V entradas, eu vou ter V mais um peso, V ponderadores das minhas entradas, e mais um peso correspondente ao limiar. E com isso a gente vai ter a soma do limiar, a porta do limiar, que é a soma desses produtos, e aí, por meio de uma função integral, nós vamos gerar a vetor, também linha, que é o vetor de saída de rede, que será comparado com a saída desejada, e a gente tem aqui um vetor de erros. E aí, por um critério de parada, que pode ser o número de iterações, o número de época, ou a quantidade de erro cometido, a gente vai assumir que a rede ela foi ou não eficiente. Então, a partir de agora, nós vamos apresentar algumas aplicações, especificamente 3 aplicações, para ver as particularidades do modelo de Maculopit. Essas apresentações, esses scripts feitos para ser implementado no MATLAB, se encontram nesse endereço, que você pode fazer download e depois utilizar normalmente em casa para o seu aprendizado. Então está tudo disponível. Nós vamos fazer uso dos arquivos MCP que correspondem aos modelos de Maculopit. Então a nossa primeira aplicação ela vai se referir a um exemplo bastante simples de 2 entradas apenas, x1 e x2, é fácil de visualizar nesse gráfico, e nós temos apenas 4 exemplos, 4 indivíduos. Esses 4 indivíduos, um refere-se à informação da população 1 e os 3 últimos indivíduos refere-se ao dado da população 2. Então, graficamente, a gente percebe que essas bolinhas
são informações da população 2 e esse triângulo, uma informação da população 1. Nós precisamos, então, estabelecer uma rede neural que permite alocar indivíduos na população 1 ou na população 2 a partir desse treinamento que está sendo feito com apenas 4 exemplos. A gente percebe que é um problema linearmente separável, né? É possível imaginar que existe aqui uma fronteira de separação dessas duas populações. Então, certamente, uma rede eficiente será aquela rede que apresentará erro igual a zero. Então, vamos tratar desse primeiro exemplo. Nós temos que incorporar essas informações de entrada, a incorporação da saída desejada e estimar a saída de rede. Como é que nós fazemos isso? Então, nós vamos lá no MATLAB, já está disponível aqui o nosso primeiro exemplo, MCP1, que é a primeira aplicação. Então, como é que nós vamos, então, fazer com que o computador incorpore esse modelo de McLaughlin, que é uma rede neural artificial, para resolver especificamente esse problema. Então, começamos aqui com alguns comandos já conhecidos, de zerar todas as variáveis, fechar todas as telas, inclusive as telas gráficas, e limpar essa área do comando in, para que os dados sejam apresentados. Bom, nós temos que entrar com as informações. As informações, nesse caso, são as informações de uma matriz de entrada que tem apenas 2 variáveis. Consequentemente, essa matriz, a princípio, pode ser tratada como sendo uma matriz de 2 linhas por n. n, o número de exemplos, que no caso é igual a 4. Então, a nossa matriz de entrada aqui vai ser 2 por 4. Os elementos vão ser 1, 1, 0, 0, que são as informações da variável x1, 1, 1, 0, 0, e 1, 0, 1, 0. 1, 0, 1, 0 na segunda linha. Nós vamos, posteriormente, confrontar esse exemplo com outro exemplo que eu posso incluir nessa entrada a incidência do limiar, que é um parâmetro. Então, nós temos que, na verdade, estimar 3 parâmetros. O W1, que pondera x1, o W2, que pondera x2, e o W0, que é o limiar. Nesse caso, nós vamos, então, pensar que o limiar vai estar separado. Aqui é o vetor linha com a saída desejada para o aprendizado. Essa saída aqui não é saída de rede, é saída desejada para que seja fornecida para o aprendizado do computador. Bom, nós vamos então ter que implementar o nosso algoritmo. Ou seja, nós vamos, observação por observação, vai ser apresentada a rede, ou seja, 4 observações serão apresentadas. Em cada situação, eu vou ter que ponderar e ter aquela porta do limiar, o limiar e a função de ativação. Então, vamos imaginar que isso vai ser feito em 1000 tentativas, chamado de iterações épocas. 1000 rodadas, uma época corresponde ao tempo gasto para que a rede conheça todos os indivíduos. Primeiro, segundo, terceiro e quarto. Se ela voltar, pode voltar embaralhada ou não, do jeito que você desejar, ela está então na segunda época. Assim vai. Toda vez que eu passar todos os indivíduos, eu cumpri uma iteração, cumpri uma época. Bom, eu posso ter um critério também de parada, prever que eu vou chegar à solução quando chegar 1000 épocas, ou posso ter uma solução, por exemplo, na segunda época, na terceira, na 10ª, lá na época, no 500, eu encontrei a solução. Será que eu preciso ir até 1000, se eu já tenho uma solução de erro igual a zero? Então, eu posso ter um outro critério de parada, um sinal de parada, de forma que a rede não precisa ir cumprir todas essas 1000 épocas que eu estou prevendo. Então, vou imaginar que o sinal, o fim, não chegou ainda. Essa variável fim vai ser um booleano, 0 ou 1, falso ou verdadeiro. O fim é falso, eu não cheguei, eu começo a verificando que não existe absolutamente nada. Eu defino aqui uma informação sobre o número de entrada e o número de dados.
o número de entrada dessa matriz vai ser igual a 2, que são as duas variáveis. O número de dados é o número de exemplos, que será igual a 4 exemplos que está sendo fornecido. E vou tentar fazer uma tentativa, um for de 1 até 1000, o número de época. Bom, eu começo perguntando, eu já achei o meu resultado? Não, o resultado é falso. Se o fim é 1, então break é um comando para sair desse laço. Interrompe esse laço e vai para a próxima. Esse laço começa nesse for e termina nesse end. Se fim for verdadeiro, então eu já não preciso rodar 1000 vezes, apenas meia dúzia de vezes, por exemplo, já encontrei a minha solução, eu desarmo aquele laço. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que atribuir pesos. Aqui o valor do escalar, eu estou usando uma função randômica, né? Nessa função randômica, a gente pode até colocar aqui um exemplo, como é que funcionaria esse comando para gerar números aleatórios, né? Então posso gerar qualquer número aleatório. Se eu quiser, dentro do intervalo, eu posso gerar com essa função. O MATLAB nos ensina que eu posso simplesmente trabalhar com, se eu quero ter um número aleatório entre 1 e 2, né? Entre 10 e 20. Então, se eu colocar aqui entre menos 1 e mais 1, então esse primeiro valor A vai ser menos 1, o valor de B vai ser mais 1 com menos 1, 2. Então, dessa forma aqui, eu estou falando para que seja atribuído ao limiar um valor entre menos 1 e mais 1. Poderia ser um valor aí entre menos 10 e mais 10, mas normalmente os pesos são bastante pequenos, menos 1, menos 2 até mais 2, menos 1 até mais 1, já é satisfatório, né? E é um valor apenas. Nesse caso aqui do vetor W, já não é um escalar, é um vetor. É o peso que eu vou atribuir à variável, né? A variável 1 e a variável 2. O número de entradas minha corresponde a 2. Então, é um vetor de pesos, ele tem uma linha e duas colunas. Então, vou fazer essa operação para, então, simular esse vetor de W. Essa soma do limiar é o produto do W, 1 por 2, né, com a matriz X, que tem duas linhas por 4. Né? Então, eu vou ter essa operação para cada um daqueles indivíduos. O primeiro indivíduo, o segundo indivíduo, eu vou ter a soma do limiar para todos aqueles 4 indivíduos. Vai dar um vetor 1 por 4, que eu preciso, então, comparar, né, com o limiar. Se for maior do que o limiar, volta uma saída de rede igual a 1. Caso contrário, volta igual a 0. E aí eu posso computar a quantidade de erro. Ou seja, eu tenho a saída de rede, comparo com a saída desejada e vou, né, por esse produto aqui, tudo que for igual a 1, 1 vezes 1 vai dar 1, vai dar a soma de erros que eu tenho. É o contador de erro. Né? Como é o quadrado, se for 1 ao quadrado, vai dar 1. Se for 0 ao quadrado, vai dar 0. Se for menos 1, também é erro. Se a saída desejada, a saída desejada era 0, a saída de erro é igual a 1, né? Eu tenho um erro igual a menos 1, que é o quadrado, eu tenho um erro. Né? Então, se o erro for igual a 0, se eu fiz essa manobra, então essa variável é verdadeira e esse laço, o próximo laço, ele vai dizer, o próximo valor da época vai dizer que eu estou com a verdade, eu não preciso mais fazer outras épocas. Né? Então, já atingi a solução. Com isso, eu vou ter a informação sobre a quantidade de épocas necessárias para chegar a esse resultado. Né? Posso colocar aqui uma informação da variável inteira, os pesos, o W1 e o W2 e o limiar. Posso ter uma saída, posso sair com a saída desejada, saída de rede e o erro dentro de uma estrutura de tabela e fazer uma análise gráfica, plotando a variável 1, a variável 2, né? Plotando as informações e
uma reta de separação, tal como nós aprendemos em termos da estrutura que separa quando eu tenho uma combinação linear envolvendo duas variáveis. Pois bem, vamos ver como é que funcionaria a rede neural que a gente está propondo para resolver esse problema. Então, se a gente executasse, voltasse aqui na execução do nosso algoritmo, a gente vai perceber uma saída desse tipo. Então, está me informando que, apesar de eu ter pedido para rodar 1000 vezes, com 68 vezes que ele rodou, ele atingiu, né, valores de pesos que conduziriam a taxa de erro igual a zero. Então foi suficiente, ele então desarmou aquele laço, não precisa ir até 1000. O peso da variável 1 é esse, o peso da variável 2 é esse, e o limiar é esse. A saída desejada era que fosse 1, 0, 0, significa população 1, população 2 ou 0 aqui. A saída de rede, houve uma concordância, por isso que ele está com erro 0 e foi suficiente. Se a gente observar aqui a análise gráfica, né, ele tem aqui os pontos da população 1, essas bolinhas, e aqui a população 2. E a solução encontrada dessa rede, ela pode ser visualizada graficamente como sendo essa fronteira estabelecida por essa reta aqui. Então separa isso disso. Posso rodar de novo, né? De novo, vou encontrar, nesse caso foram gastos 37 rodadas, esses são os valores dos pesos. Aqui, de novo, foi uma rede com sucesso, porque encontrou uma fronteira de separação que de fato separa os 3 pontos desse ponto aqui que representa a população 2. Então veja que a nossa rede neural está estabelecida. Ela permite separar a população 1 com a população 2. É um exemplo didático, o número de exemplos totais estão sendo igual a 4, mas é interessante como é que é feito. Bom, esse algoritmo aqui é feito por alguém, mas se você quiser fazer o seu algoritmo, você pode implementar outras informações que podem ser diferentes e vai cumprir o mesmo papel, né? Então, vamos ver aqui, esse outro aqui algoritmo, que tem a mesma finalidade de analisar o mesmo exemplo, né? E que a gente vai ver que pode ter algumas particularidades diferentes de atuação, né? Então, a gente vai verificar que apenas, nesse caso aqui, você tem as mesmas entradas, as saídas, aqui a mesma estrutura, e nós estamos apenas alterando, né? Aqui a estrutura do laço é a mesma coisa, se encontrar o final desarma, e nós vamos ter apenas alguma representação gráfica um pouco diferente, né? Então, se eu rodar, a gente vai ter um gráfico, né, que vai usar aqui as opções, né, de uma reta de separação estabelecida por alguns pontos. Aí no ponto x0, no ponto y0, no x igual a 1, uma vez que já foram estabelecidos. Então, a única diferença aqui desse algoritmo em relação ao outro algoritmo foi a representação gráfica que a gente, então, deveria observar para verificar se esteticamente é mais agradável ou não. Então, nós aprendemos aqui um comando de estabelecer uma reta, aprendemos outro comando para delimitar os eixos para variar de 0 até 1 em x, de 0 até 1 em y. Então, é uma possibilidade, né? Então, veja que nesse caso a gente está usando esse primeiro exemplo e aqui agora, sim, um exemplo alternativo que a gente gostaria de apresentar para vocês para a solução também desse problema. Bom, neste caso específico, veja, nós temos uma entrada em que a incidência do viés, do limiar, já está na entrada. Então, na hora que eu atribuir o meu vetor de pesos,
não é um vetor de 2 pesos, já sai com um vetor de 3 pesos. Não é separado, como no exemplo anterior, que eu atribuía o vetor 2, 1 por 2 e o limiar separado. Não vou perceber que agora a incidência está dentro da matriz de entrada. A saída desejada é a mesma. Aqui nós vamos quantificar os erros, né? A mesma estrutura é uma variável aqui de laço para desarmar quando o erro foi igual a zero. E aqui nós não precisamos mais atribuir valor aleatório para o W0. Aqui o número de entrada é igual a 3 e não igual a 2. Já o primeiro elemento aqui eu vou considerar que é o limiar. Então essa soma do limiar aqui, ela já está contida o W0. Então eu não vou comparar se a soma do limiar é maior do que o limiar, porque ela já está contida aqui dentro. O limiar já passou para o primeiro membro da inequação. Então eu vou usar uma função hard-lin. Hard-lin é o seguinte: se esse valor for negativo, ele volta como zero. Se esse valor for positivo, ele volta como 1. Então é uma função de ativação que volta como 0 e 1. Não precisa perguntar se o valor é maior que o limiar. O limiar já está nesse membro, então já está sendo subtraído a essa estrutura, né? Então basta eu calcular esse hard-lin e eu vou saber então se o valor da rede é 1 ou 0. Existe a maneira de calcular o erro quadrático, né? É somar todos os erros quadráticos. O erro quadrático, mas normalmente depois vocês vão ver, para fins de derivação, a gente acrescenta esse meio. Para as regras de aprendizado é interessante que a gente, numa derivada de um componente quadrático, de x2, por exemplo, é 2x, se você multiplicar por meio, essa constante desaparece. Esse erro quadrático é o mesmo valor da performance que você tem quando você tem dois valores, né? Essa relação de erro, apenas mostrando aqui as possibilidades de quantificar a quantidade de erro que você tem, né? Então, se o erro for igual a zero, a gente diz que o final já foi encontrado e desarma o laço, né? A saída aqui, o número de épocas, vamos colocar aqui de uma forma inteira. Os pesos, aqui vai ser um vetor de 3 informações, não precisa da informação do W0 separado. E aqui nós temos a saída desejada, a saída de rede, e aqui nós temos então o vetor de erros, que é a diferença entre saída desejada e saída de rede. Aqui o nome, né, a saída, o label eu vou colocar de 1, 2 até n dados, que no caso é igual a 4, e tem uma estética de saída interessante. Aqui é da mesma forma, lembrando que a variável x1 e x2, ela foi colocada na posição 2 e 3, porque na posição 1 está a incidência do valor de x0. Da mesma forma, nós apenas vamos ilustrar aqui uma separação, né? Aqui nós vamos ter dois gráficos, uma da dispersão e outra aqui da quantidade de erro que eu tenho, né? Então veja, eu gastei 102 épocas, tem esses pesos, esse peso aqui é do limiar, esse aqui que multiplica a variável 1, esse aqui multiplica a variável 2. Então verifica que aqui é a saída, né, desejada, saída de rede, o meu erro igual a zero, e eu tenho aqui uma figura interessante. A fronteira de separação, ela permite a separação da população 1 em relação à população 2. Bom, a gente percebe que a gente gastou 102 épocas. Então varia de 1, está representado até 150, 102 terminou, né? Será que a primeira vez que eu atribuí pesos, a quantidade de erro foi menor ou foi maior? Bom, são tentativas independentes. Pode ser que a primeira tentativa deu 2 erros. Aí eu vou tentar novamente, dá 1 erro. Tento novamente, dá 3 erros, né? Então, essa quantidade de erro, né, que está multiplicado por meio, então isso aqui representa 1 erro, aqui 2 erros, 3 erros.
essa quantidade de erro, não tem um aprendizado com as suas tentativas. E nós vamos ver que isso é problema, né? Nós temos erros que em um determinado momento eu acerto, mas que a tentativa no tempo T, ela não guarda nenhuma experiência do tempo T-1 e nem influencia o tempo T+1. Então está dizendo que são meras tentativas. A próxima eu posso testar 999 vezes e depois acerta e ponto final, né? É questão de tentativas, o computador vai tentando até acertar. Não parece ser uma técnica de inteligência computacional. Por isso que nos modelos que a gente vai ver para frente, a gente vai ter que ensinar o que seria uma regra de aprendizado, né? A regra de aprendizado virá exatamente para resolver esse problema. Então a gente aprende que o modelo McLaughlin-Pitt pode ser usado para várias situações, encontrar fronteiras, ele não tem compromisso nenhum de a cada iteração reduzir a taxa de erro, são meras tentativas. Nós estamos aprendendo que algoritmos podem ser feitos de formas diferentes para resolver o mesmo problema. Nós estamos aprendendo que se a gente rodar em várias maneiras, nós teremos várias soluções e várias soluções que podem nos agradar. Se a fronteira está aqui, se a fronteira está mais abaixo, mais em pé, mais inclinada, não interessa. Interessa se é para a população 1 da população 2. Então isso tudo são particularidades das teorias de rede neural e a gente está aprendendo o que o McLaughlin-Pitt teve para oferecer. Funciona, mas está limitada a algumas situações. Pois bem, então nós resolvemos esse problema por algumas soluções e agora nós vamos ver um outro exemplo. Nesse outro exemplo, nós temos 5 indivíduos e ele foram mensurados em relação a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 informações que levaram o melhorista a dizer que o indivíduo é bom ou ruim, ou seja, não é recomendado para seleção ou é recomendado para seleção. São meramente números para apenas a gente apresentar que as entradas podem ser valores inteiros pequenos, valores inteiros maiores, valores contínuos, reais contínuos, pode ser planta alta, categórico, planta baixa, precoce sim ou não, né, resistência sim ou não, né? Então é um conjunto de informações. Uma vez que a rede foi estabelecida, eu posso perguntar se esse novo indivíduo ele deve ser selecionado ou não. Então a rede, ela vai, se for eficiente, ela vai, nesse caso, prover um critério de seleção. Então a quantidade de entrada, nós temos a entrada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então nós temos 7 linhas representativas da entrada e 5 colunas, que são 5 genótipos, 5 exemplos, né? Posteriormente, nós temos um indivíduo novo a ser classificado. Então, nós precisamos gerar uma rede baseada no modelo McLaughlin-Pitt para resolver esse problema. Então, nós temos aqui também 2 exemplos. Vamos pegar o primeiro, né, o MCP2. Né? Começamos aqui inicializando, limpando todas as variáveis, fechando as janelas gráficas e limpando essa tela do comando I. Aqui a saída de rede, nós vamos lembrar que eu já tenho aqui a saída 5 valores, 0, 1, 1, 0 e 1. Então, 0, 1, 1, 0 e 1. Aqui nós temos os valores das entradas. Nós estamos considerando a informação de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 variáveis. Então, nós temos aqui uma matriz 7 por 5. Mas, né, nós convertemos aqui o sim ou não em 0 e 1, alto e baixo, 0 e 1, mas nós temos, prudente para a rede, a normatização. E a gente já aprendeu como é que normatiza, né? E eu tenho a minha função de normatização apresentada aqui. Essa função de normatização, ela dá a entrada, aqueles valores da entrada, e me dá a saída normatizada, dentro do limite que eu gostaria que normatizasse.
Então eu vou normatizar entre 0 e 1. Então o maior valor é 1, o menor valor é 0. Se eu quisesse entre menos 1 e mais 1, colocaria entre menos 1 e mais 1. Se eu quisesse de 5 até 10, esse valor aqui seria de 5 até 10. Então o maior valor é 10, o menor valor é 5. Normalmente se faz a normatização entre 0 e 1. Né? Então eu entro com a matriz em que as entradas são linhas, e essa matriz X é similar a X0 normatizado. Né? Então, das mesmas dimensões normatizado. Aqui então, eu tenho a épocas, vão rodar aqui em 10.000 épocas, e aqui eu vou ter uma informação sobre a quantidade de indivíduos, se o indivíduo foi selecionado ou não, porque eu tenho um indivíduo desconhecido que eu gostaria de dizer para o melhorista se ele deve ou não ser selecionado com base naquelas informações. Então, cada pesquisador que entende programação, ele vai tentar resolver o problema da melhor maneira possível. Eu poderia oferecer para vocês uma rede que vai classificar. Como o conjunto de dados eles são poucos dados, a gente imagina que a rede vai ser ineficiente. Então, estou propondo aqui não gerar uma rede. Eu estou propondo gerar 100 redes. E na primeira rede, será que aquele indivíduo desconhecido, para aquela rede, ele será selecionado? E se eu gerasse outra rede? Aquele indivíduo desconhecido? Então, eu vou te dar essa informação. Eu quero dizer para você que diferentes redes podem me conduzir, né, a decisões diferentes. E se eu tiver 100 redes, quantas dessas 100 redes me conduziram a dizer que eu selecionei aquele indivíduo? Quantos me conduziram a dizer que não seleciona, descarta aquele indivíduo? Então estou, né, incorporando uma informação, né, isso é um pensamento do programador que está oferecendo para o usuário esse dado, uma curiosidade, por isso a importância da programação, porque os problemas não têm solução única. Dependendo da sua curiosidade, você quer uma informação adicional. Eu não quero apenas um modelo Maclopit. Eu quero isso, eu quero saber se em 1000 redes o que acontece. Vai ser uma informação que eu achei nesse momento que seria interessante. E se eu conheço o mínimo de programação, eu posso ofertar essa informação para o usuário. Né? Então ele vai imprimir aqui a quantidade de rede, a rede gerada. Né? E vai falar rede 1, rede 2, até rede 100. Vai fazer essa rede Maclopit 100 vezes. Aqui, da mesma maneira, nós vamos usar essa variável booleana. Se for 0, falso. Se for 1, terminou sim. Eu encontrei uma solução. Vou rodar então em 10.000 épocas, cada uma das 100 redes. Se terminou, se eu achei uma rede interessante, desarmo. Nesse caso aqui, eu tenho que atribuir valor para W0. Por quê? Porque a minha matriz de entrada não tem a primeira linha com todos os uns. Então ele está sendo colocado separado. E o W é um vetor mesmo. Então se existe aqui tantas entradas, 7 entradas, ele vai ser 7 pela quantidade de indivíduos, genótipo é igual a 5. 7 por 5. Aqui tem a soma do limiar, que tem que ser comparado com o limiar. Ou seja, a inequação tem dois membros. A soma do limiar com o limiar. Se eu passasse o limiar cá para dentro, seria apenas usar o hard-lim para comparar se é igual a 0 ou diferente de 0. Aqui está, né, o meu vetor, o erro, e se o erro for igual a 0, eu informo, olha, não precisa ir até 10.000 épocas não, você já tem a solução, desarma o laço, cumpre aquele break que está lá em cima. Está resolvido o meu problema. Aqui eu tenho informação das épocas, quantas épocas que eu gastei, o valor do W0, que é a informação do limiar, e os pesos, então estimados de forma separada. Aqui nós vamos observar a saída de rede com a saída desejada, imprimir essas informações, e nós vamos agora preocupar com aquele indivíduo novo. Aquele indivíduo novo, né, ele vai ter que ser normatizado. E eu preciso do valor de normatização. Então, o maior valor vai ser 1 e o menor valor 0. Veja, mas como é que ele sabe qual que é o maior valor? Qual que é o menor valor se eu
se eu estou dando um valor para o indivíduo? Bom, eu vou normatizar essa informação olhando, achando os pontos máximos e mínimos para o conjunto de dados de treinamento original. Lá que vai ter o máximo e mínimo. Esse aqui, mesmo, aqui poderia ser 10 indivíduos, mas não é a normatização pelos 10 novos. É a normatização em que as referências do máximo e mínimo são vistas pelo treinamento e variando de 0 até 1. Então esse indivíduo novo vai passar pela mesma etapa e eu vou classificar ele. Ele foi classificado como sendo 1, seleciona, como sendo 0, não seleciona. Posteriormente eu tenho essa informação, se ele foi selecionado, se não foi selecionado, e vou contar quantas vezes ele foi descartado e o complemento para 100 será quantas vezes ele foi selecionado. Então vamos ver como é que funciona, né? Ela está trabalhando 100 vezes. Então meu resultado vai desde lá do começo, né? Matriz rede gerada, número 1. Então ele tem número de época, gastou 812. Tem aqui os pesos, todos os pesos do limiar e das 7 variáveis. A saída foi satisfatória. Ele classificou o indivíduo como sendo a rede classificada no IN 1. Então seleciona. A rede 2, ele gastou 10.066 épocas. Aqui estão os pesos. E ele classificou então o novo indivíduo como sendo 1. E assim foi até a 100ª rede. Ele classificou como 0. Então foram geradas 100 redes, em 21 das 100 o indivíduo foi classificado como sendo descartável. Significa que o restante, ou 79 vezes, significa que eu achei uma rede que dizia sim, ele deve ser selecionado. Então, moral da história, digamos assim. Redes, o conjunto de dados é muito pequeno, a rede é instável, né? Tem hora que ela manda selecionar uma informação nova, tem hora que não. Né? Nós pegamos a amostragem de 100 redes, foi interessante que ver 100 redes diferentes, em vez de eu colocar para rodar o Enter 100 vezes, eu já fiz um laço. E esse laço me deu um resultado interessante, a oscilação. Tem hora que, tem hora que recomenda a seleção, tem hora que não recomenda a seleção. As redes são diferentes? São. Né? Essa aqui é a rede 100. O primeiro peso aqui, né? O limiar é menos 0,65. Aqui também o limiar foi menos 0,65, mas o peso menos 0,93, aqui menos 0,6853. São redes, aqui a 100ª, aqui a rede de número 99, aqui a rede de número 98, e assim vai. Redes diferentes dão resultados diferentes, mas resultados diferentes com a característica de que proporciona erro zero. São resultados diferentes, mas a saída de rede é exatamente a saída desejada. Então houve, digamos assim, um aprendizado? Houve. Né? Aprendeu, mas não generalizou. Aprendeu com o conjunto de dados de treinamento. Mas o conjunto de dados sendo pequeno, qualquer outro indivíduo que aparecer, pode ser até estranho aquela população. Veja que nós colocamos até um exemplo interessante, que a variação de produção era de 700 a 1.200, então a rede começa a aprender que existe valor de 700 a 1.200. Mas agora eu trago um indivíduo novo que produz 500. Está fora, inclusive, até do intervalo dela. Certo? Ela não imaginava que poderia ter indivíduo 500 ou acima de 1.200. Ela estava pensando numa variação de 700 a 1.200. Né? Então, por isso que a gente tem que estar atento em arquivos de treinamento e arquivos de validação. A programação é importante, né? A gente conhecer programação, seja do R, do Python, Julia, Delphi, C, é porque você pode, pela programação, veja que não existe uma fórmula como está na estatística, uma soma de quadrado, um quadrado médio. Aqui você vai instruindo o computador para pensar, tal como você pensaria. Você pondera, dá um peso maior, peso menor, tenta, compara, deu certo, deu certo. Como é que funciona isso? Isso é inteligência computacional. Existe a solução única? Não. Essa foi uma solução. Né? Se eu quisesse, para esse mesmo problema, né, aqui eu tenho o MCP2 e o MCP2A. Para o mesmo problema eu vou ter uma outra maneira de pensar. Né? Então, nesse caso aqui específico,
eu vou entrar com a minha matriz X, normatizar e depois incluir a incidência do limiar. São 5 indivíduos, 5 números iguais a 1. Então essa matriz aqui, que tinha 7 entradas por 5, ela passa a ser 8 por 5. Na hora que eu pedir para simular aleatório, atribuir valor aleatório pequeno para o vetor W, ali já sai simultaneamente com o valor W0, que é o limiar. Né? Então, a mesma estrutura, são várias épocas, nós estamos pensando aqui em cerca de 10 mil épocas. Aqui nós estamos simulando os valores, esse valor de -2, esse valor de 4, como nós vimos lá, esse range, ele vai dar valor de A até B. No caso do A aqui, vale -2, e esse valor aqui é B menos A. Vai valer de 2 a -2. Então, dessa forma que eu já tenho a soma do limiar, mas já envolvido com W0, então eu posso usar simplesmente o hard lim. Preciso comparar, poderia comparar se essa soma do limiar é maior que 0 ou menor que 0. Essa função já faz isso para mim. Aqui eu posso ter o erro e quantificar, ter aqui a saída das quantidades de erro que eu tenho. Tá certo? Aqui, da mesma forma, um gráfico de erros e o cliente ou o novo indivíduo para ser classificado. Não estou aqui simulando várias redes, apenas uma única rede, né, com um único resultado. Então, gastou-se 610. Aqui nós temos 7 pesos mais 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e esse oitavo aqui corresponde ao limiar. Né? Aqui mostrando que de fato a rede aprendeu, erro 0, e nesse caso específico a classificação para essa rede obtida foi dizer sim, seleciona esse indivíduo. Será que com o tempo eu tinha 5 comparações? Né? Aqui o erro quadrático está em metade do número de erros. Né? Que sai aqui 1 erro, 2 erros, aqui 3 erros, aqui 4 erros, como são 5 indivíduos, poderia ter 5 erros. Então, com as épocas, que eu gastei especificamente aqui, o número de épocas 610, com 610, às vezes eu começo a ter pouco erro, tem hora que diminui, tem hora que aumenta, até num determinado momento o erro é igual a 0, então aquela variável terminou, toma-se igual a 1, o break funciona e eu desarmo o sistema. Então, veja o aprendizado que o Maclopit é por tentativa. Nós não temos que, a cada tentativa, a tentativa 100 é melhor do que a tentativa 1. Não é. Ela pode cometer mais erro do que a primeira tentativa. Né? Mas, em um determinado momento, se o problema é linearmente separável, eu acabo encontrando o erro 0. Pode gastar 610 épocas, pode gastar mais ou menos épocas. Nesse caso aqui, eu gastei 406. Né? Perceba aqui que os erros vão aumentando, vão diminuindo, aumentando, diminuindo, mas na minha exigência, né, se eu tivesse exigido, se eu tiver um erro, para mim é suficiente, eu posso parar a rede antes. Mas eu queria 0 erro, então eu precisei de 406 épocas para promover esse resultado. Então essa é a abordagem Maclopit, que uma vez que a gente começa a praticar e começa a incorporar os nossos scripts, o pesquisador ele mesmo faz o script, e ele começa a fazer parte da solução. Ele não é espectador da solução. Ele interfere, ele quer ver detalhes, né? Ele consegue extrair uma informação adicional, porque não é um problema de solução única. Né? Não é simplesmente calcular uma soma do quadrado, fazer uma regressão, obter um R2, que se você fizer aqui, em qualquer lugar do planeta, para o mesmo conjunto de dados, o R2 né, está estabelecido daquela forma, a regressão linear vai encontrar o mesmo valor. Então não precisa ver detalhe, o R2 é aquilo. Mas como aqui vai depender de aprendizado, de ajuste de pesos, então às vezes o pesquisador quer ver detalhes. E o pesquisador que além de processar, analisar, ele consegue programar, ele vai extrair mais informações daquele conjunto de dados que ele gostaria de ver. Pois bem, e o último exemplo
que nós vamos considerar agora é um exemplo que a gente tem de duas populações, a P1 e a P2. E esse conjunto de informações das populações já estão disponíveis aqui na nossa pasta, populações.txt. Né? E a gente quer então estabelecer uma rede neural que permitiria separar essas duas populações, e se no futuro vier novos indivíduos, eu poderei classificar como sendo pertencente à população 1 e 2. Então nós vamos aqui, nesse novo exemplo, chamar o MCP3, Maculopitt exemplo 3, onde a gente vai ilustrar informações. É um exemplo bastante simples, porque só tem duas variáveis, x1 e x2. O refinamento é que nós temos mais indivíduos para cada uma dessas populações. Então, vou começar com uma solução, depois nós vamos apresentar uma outra, para dizer para vocês, para reforçar a ideia de que cada um de vocês poderá apresentar as suas particularidades como programador para resolver, para extrair o máximo de informação daquele conjunto de dados. Então, nesse primeiro caso, começamos aqui a inicialização. A entrada de dados, ao invés de digitar minhas entradas aqui, eu vou carregar o meu arquivo de dados. Como o meu arquivo de dados já está dentro da pasta, que está o arquivo do MATLAB.m, então basta usar aqui o load, a trilha já está implícita que eu estou no mesmo ambiente da programação. A saída, aqui não é saída de rede, é saída desejada, né? Nós vamos dizer que as informações da coluna 1, a saída de rede, a saída desejada, refere-se à informação da coluna 1. O que é a coluna 1? A coluna 1 é a informação da população, que está codificado como sendo 1 e 2. E eu subtraí de 1 para normatizar. A população que era 1 passa a chamar 0. A população que é 2 passa a chamar 1. Então a população 1 e 2 são recodificadas por 1 e 0. 0 e 1. Né? Maneira simples aí de tornar o menor valor igual a 0 e o maior valor igual a 1. Bom, e a matriz de entrada, que são duas variáveis, a primeira variável é de população. A informação das variáveis a ser mensurada é a segunda e a terceira coluna. Então eu vou pegar todas as linhas da segunda e terceira coluna. Mas a gente na rede neural, as entradas vão na linha. Então eu tenho que ter duas linhas por N indivíduos. Né? Então por isso esse transposto. Aqui esse transposto aqui. Pode imaginar que as suas entradas são, as variáveis estão dispostas em linha, e a saída desejada também é um vetor, linha, que tem uma linha, e N1 mais N2 colunas referente ao número de indivíduos da população em 2. Vou normatizar x0 e x, essa matriz x0, olhando o máximo e mínimo para ela e codificando de 0 até 1. Né? Então, aqui eu já tornei explícita a variação. Eu vou atribuir valores aleatórios de menos 4 até 4. Então veja que essa função randômica nós estamos colocando tal como o MATLAB sugere. Né? E aqui um erro quadrático, mas a filosofia de Maculopitt não visa ter uma função de custo. Esse erro quadrático está sendo quantificado por curiosidade do pesquisador. Não é exigência de Maculopitt estar vigiando, está pretendendo diminuir a quantidade, o número de erro ou a quantidade de erro. É apenas uma curiosidade, não está dentro da proposta do modelo de 1943. Depois nós vamos ver que essa informação passa a ser interessante em Adaline, Percept multicamada. Mas nesse momento nós não temos, apenas curiosidade para saber sobre o erro quadrático. Então aqui nós vamos simular os pesos separado do limiar. Então essa matriz de pesos está separada. Essa matriz é 2 por N. E aqui no outro procedimento ela vai ser 3 por N. Nós temos somatório, ou a porta do limiar separada. Aqui
né, o potencial de ativação, que é o somatório menos o limiar, e uma vez feita essa diferença, nós podemos aplicar Hard-Lin, né? E eu tenho aqui a saída de rede. Aqui o erro quadrático, que eu possa trabalhar com isso ou não, né? Então veja, nós estamos aqui, neste caso específico, trabalhando com esse erro quadrático por uma outra razão também. Que você pode ter aqui, rodar a sua análise 100 vezes, tá certo? 100 vezes. Mas pode ser que as minhas duas populações não são linearmente separáveis. Então eu rodei 100 vezes e nunca alcancei erro igual a zero. Então eu rodei 100 vezes, não tem. Então, qual que é a minha resposta? Se eu não alcancei erro igual a zero, a minha resposta vai ser aquela obtida na centésima vez, sabendo que Maculopit não tem nenhuma obrigação de, à medida que vai sendo simulado, vai tendo a redução de erro. Então, eu posso pensar que eu vou até 100, sim. Vou rodar 100 vezes. Mas a minha solução pode ser a 10ª, a 20ª, a 30ª, pode ser qualquer uma, desde que seja aquela que me proporciona uma menor erro. Então essa informação, quando eu tenho expectativa de que eu vou rodar uma rede, e que pode ser que não conduza a erro zero, eu tenho que achar aquela que seja mais favorável, dentro de várias possibilidades, aquela que me proporcionar o menor erro, eu vou travar. Então eu vou perguntar, eu começo com um erro grandão, e se a rede me der um erro menor, eu falo que o erro menor é igual àquele. Em que época isso aconteceu? Das 100 que eu rodei, onde que foi a mais favorável? O meu melhor chute foi dado em que momento? Ele vai me dar essa informação. E vai guardar, salvar o peso. Porque ele precisa usar essa melhor rede. Qual que é a melhor? Então, a melhor rede foi na época 38. Qual é os pesos? Porque se for para 39, ele vai substituir os pesos. Então eu preciso gravar no peso final o valor do peso satisfatório que eu encontrei. No limiar que me agrada, o final, aquele que melhor que eu encontrei. Tá certo? Então na hora que eu terminar de fazer isso, eu vou até a centésima vez, e eu vou ter aqui o resultado final. O resultado final não é o centésimo. É o resultado obtido com o peso final e o limiar final. Então eu preciso recalcular a saída ótima. Então tem a saída de rede ótima e vou quantificar a quantidade de erro, ou se eu quiser o número de erros, ou o erro quadrático. Aí tem as saídas dos valores de x1 e x2 e vou ver até onde que eu errei, qual indivíduo que eu errei. Vai me dar a quantidade de épocas que eu trabalhei, o número de erros, e nesse caso aqui, e o erro quadrático, o peso e o peso adequado. Bom, eu tenho duas tabelas, duas populações. Esse problema classificatório ele tem um recurso bastante interessante, que são as tabelas de confusão, onde eu vou questionar um indivíduo que sabidamente era da população 1, ele foi classificado onde? Se foi classificado da população 1, é acerto. Se foi classificado da população 2, é erro. E o indivíduo que sabidamente pertencia a 2, foi classificado onde? Ou na população 2 ou na população 1. Eu desejo que todos os indivíduos da população 1 sejam classificados na 1. Todos na 2 sejam classificados na 2. Indivíduos que não atendem essa consideração são computabilizados como sendo erro. Então eu quero conhecer essa informação, essa tabela de confusão, e quero ver aqui as saídas gráficas para ver a fronteira de separação das duas populações. Então vamos rodar e vamos ver a riqueza de informação que esse script me proporciona. Se outras pessoas poderiam acrescentar mais informações. Então, veja bem, nós rodamos várias vezes
Aqui está as variáveis, aqui está a saída, uma saída menos elegante. Nós vamos ver aqui uma saída com rótulo. Então são os indivíduos que pertencem à saída desejada da população 1, que foi codificado como 0. Então deu tudo 0. Né? Então essa é a saída desejada. Tem indivíduos, aqui deve ter sido trocado. Aqui é a saída de rede. Aqui é a saída desejada, a saída de rede. Tem indivíduos que deveria ser classificado como 0 e que foi classificado como 1. Ele não conseguiu, isso aqui é um erro. Né? Ele cometeu erro. Esses mais 2 indivíduos errados, 4 indivíduos, mais 1 indivíduo errado, 5 indivíduos. Agora o indivíduo, mais 1 indivíduo errado, 6. Os indivíduos da população que era da 1, tem erro também. Tem 2, esse aqui, esse aqui. Então, isso aqui são as classificações erradas. Então, veja, em 74 épocas, o número de erro, aqui sai metade por causa daquele meio. Ele cometeu 10 erros. Atribuiu esse peso aqui para x1, esse peso para x2, e esse aqui constitui aqui o limiar. Veja, nesse caso específico, a gente percebe então que existe 10 erros. Algumas bolinhas vermelhas estão acima da fronteira. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Algumas bolinhas azuis estão abaixo da fronteira. Isso constitui 1, 2, 3, 4 erro. Isso constitui erro. Então essa rede estabeleceu uma fronteira, não com erro 0, mas com uma certa quantidade de erro. Né? E a tabela de confusão, né? Eu tinha cerca de 50 indivíduos da população 1 e 50 indivíduos da população 2. Então ele vai quantificar. Desses 50, 44 indivíduos foram classificados como sendo 0 mesmo. E 46 como sendo 1. Mas esses indivíduos que deveria pertencer à população 1, eles foram classificados, né? O output saiu como sendo, deveria ser 0, saíram como 1. Então houve esses 6 erros. E aqui eu conto, desses 46 que era 1, esses indivíduos, 4 desses indivíduos, pode ser que seja essas 4 bolinhas azuis aqui, foram classificadas errado. E essas 6 bolinhas, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, foram os errados. Então eu consigo estabelecer uma rede neural de separação da população 1 e 2? Consigo. Eu encontrei uma fronteira de decisão, de separação dessas duas populações? Coeficiente 100%? Não. Essa rede aqui não me proporciona 100%. Existem erros? Existem erros. Eu tinha 100 indivíduos, eu errei 10. Né? Minha taxa de erro global era de 10%. Errei 4, né, em relação a essa população 1, errei 6 em relação à população 0. Posso tentar uma rede que dê menos erros? Podemos tentar. Vou rodar de novo, e nesse caso eu tenho 8 erros. É uma rede melhor do que aquela. Veja que aqui é uma outra fronteira, uma outra separação. Esses dados aqui são os dados originais, tal como está no arquivo populações TXT. Esses dados aqui são dados normatizados. Varia de 0 até 1 para x1, de 0 até 1 para x2. Então eu cometi menos erro, tenho 8 erros apenas. Se eu testar uma nova rede, vai melhorar? Poxa vida, melhorou bem. Tem apenas 3 erros. Né? Ela permitiu aqui uma separação com apenas 3 erros. Né? Se eu for aqui avaliar, eu consegui fazer essa separação com apenas 3 erros, passar aqui uma reta, e ela então, ela foi possível estabelecer essa separação com apenas 3 erros. Né? Posso tentar novamente, e assim vai. 6 erros, novos gráficos, e eu vou tentando até encontrar uma determinada solução que me agrada. Né? Então veja que eu tive que incorporar um recurso adicional, porque já imaginava a possibilidade de ter uma rede com erro 0. Então precisa ter, além do dispositivo,
da quantidade de épocas, ter também o dispositivo da quantidade de erro cometido. Bom, aqui uma outra possibilidade em que a gente vai ter aqui a informação da saída desejada e nós vamos incorporar na nossa entrada uma linha, toda ela de 1. Toda ela de quantos 1s? 100, o comprimento da saída, que corresponde ao número de indivíduos. Então essa é uma alteração. Da mesma forma, a gente vai então tentar ver se tem menos erro, mais erro, mas apenas com o detalhe de que eu me preocupei de colocar uma incidência na minha entrada. Então vou rodar de novo. Aqui teve 4 erros, né, com essa fronteira de separação. Aqui tivemos 6 erros, gastamos 41 épocas e a nossa separação foi dessa maneira. Então, fácil visto aqui esse 5 erros, 3 do lado de cá, 2 do lado de lá. Então, a tabela de confusão vai me apontar 3 aqui e 2 aqui. Então, são diferentes respostas para o mesmo problema e com algumas particularidades, né? Algumas têm tabela de confusão, outras têm gráficos. Então, a gente percebe que é importante a conclusão que fica aí, que o modelo do McLaughlin, ela é interessante, é uma proposta que não pode ser ignorada, porque ela passa para o computador para atribuir esses pesos, é uma solução que não depende de média, não depende de variância, dependeu apenas de conhecer cada conjunto de dados. A solução pode ser uma solução bem funcional ou pode ser uma solução frágil, dependendo desse aprendizado. Veja que programas diferentes precisam ser, alguns detalhes precisam ser incorporados no meu programa, porque em certas situações eu preciso rodar várias vezes para eu ver algum resultado interessante. Eu posso colocar algum dispositivo para parar, como sendo um erro quadrático, eu posso levar até o final. Então veja que a gente tem que pensar no problema e ter uma solução, né? Uma solução específica para aquele problema. Então é muito interessante quando o pesquisador, além de entender dos princípios teóricos, do método que está usando, ele consegue incorporar algumas pequenas linhas de comando, algumas informações adicionais daquele que já está disponível, para extrair mais e então entender melhor o fenômeno, e certamente é um fenômeno específico dele, da pesquisa dele, que requer um cuidado especial e personalizado para aquele problema. Então a programação é também dispensável, tanto quanto a base teórica. Bom, gente, eu agradeço a atenção de todos e o que a gente queria apresentar era exatamente isso. Muito obrigado.